mundo melhor. Uma crônica politicamente incorreta com Luiz Felipe Pondé. Muita gente se pergunta, afinal de contas, o que está acontecendo no Brasil que um candidato como Bolsonaro cresceu tanto. Entre tantas causas, duas são possíveis de ser apontadas e basicamente bem fundamentadas em pesquisas dos Estados Unidos e da Inglaterra e mesmo no Brasil. A primeira questão é que o candidato Bolsonaro, ele acabou falando a linguagem de muita gente comum. Quando você diz, por exemplo, lugar de bandido é na cadeia, a maior parte da mídia ou dos intelectuais, aquilo que se constitui na chamada inteligência pública, reage a uma afirmação como essa, dizendo que ela é muito simplista, que ela é preconceituosa, que ela carrega um contingente importante de recusa da ideia de que pessoas que caem no crime são vítimas sociais em geral. Mas quando você fala lugar de bandido é na cadeia, você como um candidato falando isso, você ecoa, né, sua fala ecoa bastante do cotidiano de pessoas que são bastante, muitas vezes, vulneráveis, que trabalham com esforço, que têm medo quando a filha volta da faculdade à noite. E aí, quando um candidato expressa esse tipo de ideia, ele imediatamente se torna mais próximo dessa população. A mesma coisa quando alguém diz que o Estado, ao invés de dar uma ajuda a famílias que têm pais presos na cadeia com a intenção de tirar os filhos do ciclo do crime, essa ajuda deveria ser dada para filhos cujos pais foram assassinados pelos criminosos que estão na cadeia. Essa gente comum tem a impressão de que direitos humanos, como pesquisas recentes mostraram, na verdade serve mais a criminosos do que a pessoas honestas. Quando um candidato fala isso, imediatamente isso encontra eco no dia a dia dessa gente comum que grande parte da inteligência pública simplesmente despreza e não ouve. E a segunda questão é que as mídias sociais colocaram as pessoas próximas umas às outras e agora esse contingente enorme que não se via representado na inteligência pública se vê representado em figuras como o candidato Bolsonaro e como Trump nos Estados Unidos, e elas conseguem interagir, se organizar, se comunicar e se reproduzir no campo do voto. Então a gente está assistindo aí, entre outras coisas, um encontro entre uma grande porcentagem de população que era muda e que começou a falar. Luiz Felipe Pondé, de São Paulo.